Você já sabe, todas as terças e quintas temos aqui, a partir das 7h30 da manhã, Alessandro Soares e Hélio Beltrão comentando as notícias que estão dando o que falar no Brasil e também no mundo. Hoje vamos falar sobre caso Ramagem, o possível acordo de delação do ex-presidente do BRB e a proposta de fim da escala 6x1. O primeiro a conversar com a gente hoje é o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandra, a gente começa falando sobre o caso Ramagem. A Polícia Federal adotou o princípio da reciprocidade e retirou a credencial de um policial americano. Ele era servidor do Departamento de Imigração dos Estados Unidos e atuava em Brasília. Medida foi tomada depois que os Estados Unidos pediram a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo do país, sob a alegação de uma atuação irregular na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Alessandro, a aplicação do princípio da reciprocidade nesse caso foi um acerto do Brasil? Carol, acho que talvez para responder essa questão, a primeira pergunta que a gente pode fazer é, essa mobilização feita pelos Estados Unidos com relação ao delegado da Polícia Federal, ela foi justificada, ela foi legítima, ela é compatível com o direito, compatível com aquilo que foi firmado com o Brasil em cooperação internacional? Quando a gente responde essa questão, a gente pode partir então para tentar analisar qual é a reação que a gente deve ter, porque a gente precisa ter, no mínimo, legitimidade quando a gente faz esse debate. E a resposta aqui é negativa, ou seja, o que você tem, basicamente, foi os Estados Unidos, mais uma vez, vale dizer aqui, atuando de uma maneira, vamos dizer assim, agressiva no campo internacional, de uma maneira desmedida, desproporcional, sem razoabilidade nenhuma e tomando uma medida contrária aos interesses do país, contrária a uma instituição extremamente importante que é a Polícia Federal, e aí você demanda necessariamente algum tipo de reação. E aí alguns vão dizer o seguinte: bom, tudo bem, foi ilícito a atuação do governo Trump, foi uma articulação talvez aí realizada nos bastidores, talvez até pela própria parte da família Bolsonaro, tem uma questão ideológica, eles talvez tenham ideologizado a questão e etc. Tudo bem, mas nós temos um país do outro lado que se chama Brasil, e aí a gente não pode imaginar simplesmente começar a ficar quieto. A gente sabe que no âmbito internacional, os países que ficaram quietos, que quiseram negociar, dialogar com os Estados Unidos, nos piores períodos de agressividade dos Estados Unidos nos últimos tempos, não necessariamente saíram vitoriosos nesse tipo de estratégia. E a gente sabe que também existe um elemento importante e alto de irracionalidade por parte da administração Trump, o que evidencia aí, inclusive, quando a gente olha a questão ideológica. Então, basicamente, você tem poucas reações possíveis, e uma delas está naquela cartilha do direito internacional, que é simplesmente você ter um comportamento similar àquilo que você sofreu no seu país, para ter uma igualdade, um equilíbrio. Então, você aplica o mesmo tipo de medida que foi aplicada, né, ao agente policial lá nos Estados Unidos. Lembrando, esse agente atuava de maneira completamente legítima, toda a sua atuação com relação ao caso Ramagem, que é um sujeito condenado pela justiça brasileira, nós temos 16 anos de prisão, é um sujeito foragido pela justiça brasileira. Ele alega naturalmente, como qualquer pessoa que está sendo acusada nesse tipo de situação, que ele está sendo perseguido pelo Brasil e que ele pediu asilo. Do ponto de vista puramente formal, a gente pode até imaginar que ele tivesse que esperar o resultado do asilo, mas isso depende também da legislação interna do país, dos Estados Unidos no caso. Mas do ponto de vista da atitude tomada pelos Estados Unidos com relação a esse agente da Polícia Federal, completamente desmedida, e exige uma reação, uma reciprocidade, como qualquer tipo de reação que a gente tem no campo diplomático, na esfera internacional, Carol. Então, se a gente pudesse dizer se é certo ou errado, talvez a gente tenha que dizer que foi acertada a posição do Brasil, porque você precisa ter algum tipo de reação. Você não pode baixar a cabeça quando você sofre uma agressão no campo internacional. E aí, Alessandro, vamos para o nosso segundo assunto, é sobre o caso Master. O ex-presidente do BRB está preso na Papuda e decidiu trocar o advogado de defesa. A mudança indica uma possível delação de Paulo Henrique Costa. Se de fato esse acordo de colaboração premiada for fechado, Alessandro, qual que seria o impacto de uma delação do ex-presidente do BRB diante do que aponta
a Polícia Federal? Carol, acho que do ponto de vista jurídico, eu diria que essa delação, se ela está vindo agora realmente, ela veio um pouco atrasada, porque veja, ele já tinha todos os elementos para fazer essa delação. Você tem de repente aí já o Vorcaro, você tem o Zetel, você tem, ou seja, outros atores importantes já em processo de delação, e de repente você vem atrás deles tentando fazer em seguida fazendo essa delação. Eu fico imaginando com essa quantidade de delações que está se tentando fazer, qual vai ser o ganho real que a polícia vai ter na investigação, já que em tese muita coisa já foi desvendada na própria investigação e talvez para que tenha algum valor jurídico e para que tenha uma efetividade para quem está sendo acusado, ele precisa trazer realmente elementos novos e que não seriam encontrados naturalmente, vamos dizer assim, pela própria polícia. E aí tem uma dificuldade, um obstáculo que talvez aí o presidente do BRB tenha com relação a essa delação. Em todo caso, ele tem todos os elementos para fazer essa delação, ele vai tentar apresentá-la, e aí eu fico só com um receio, né, com relação esse tipo de situação de delações, que é essa ideia de o sujeito ele tem que apresentar algum tipo de elemento de prova, ele tem que apresentar indicativos de práticas de ilícitos e outros participantes na conduta criminosa, e aí você às vezes inventa um pouco, às vezes você faz um tipo de situação que não me parece justificada. Lembrando aí que são pessoas que estão presas e isso gera um desespero na pessoa, e aí eu fico pensando qual vai ser o efeito disso daqui para frente, e é por essa razão que eu acho que até a própria delação premiada, a colaboração com as entidades policiais nas investigações deveria ser repensada no Brasil, porque a gente tem tido aí uma situação onde todo mundo corre atrás dessa delação e às vezes ela ou vai prejudicar esse sujeito que está tentando essa delação, ou muitas vezes tem muita invenção ou muitas coisas que o próprio sujeito que está ali, a própria pessoa que está fazendo essa delação, ela não tem todas as evidências necessárias para fazê-la. E aí você cria algum conjunto de problemas na própria investigação e às vezes expondo vida de pessoas sem qualquer necessidade, Carol. Então eu vejo com preocupação, mais com uma preocupação do ponto de vista processual aí, sobre a efetividade dessa delação, e naturalmente é muito importante que isso seja investigado. A polícia já tem elementos de prova, muitos elementos de prova, e é importante que seja investigado, mas com muito cuidado, porque a delação no Brasil, infelizmente, desde a Lava Jato, se transformou numa espécie de arma que às vezes tem algum nível de efetividade, mas muitas vezes tem servido para realizar perseguições de pessoas sem ter os elementos. Vale dizer aqui, vou citar o Palocci, a gente vai lembrar do ex-ministro da Economia, da Fazenda, que fez uma delação que não tinha nenhum elemento, nem pé e cabeça, e deu no que deu. Carol. E aí, Alessandro, vamos para o nosso último assunto com você, fim da escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por unanimidade a proposta, ou seja, os deputados na CCJ concordaram que não há um impedimento constitucional para a tramitação das PECs. A definição da jornada de trabalho, carga horária, distribuição dos dias trabalhados, período de transição, são temas que ainda serão debatidos a partir de agora, com a criação de uma comissão especial. Alessandro, o tema está avançando nesse que é um ano eleitoral. Daí a nossa pergunta: o fim da escala 6x1 será um assunto decisivo nessas eleições? Carol, algumas candidaturas agora nessa pré-campanha eleitoral, elas têm uma dificuldade de defender uma proposta contrária à escala 6x1. Por quê? Porque são candidaturas muito atreladas ao mercado. Eu estou citando aqui o próprio Zema, eu estou citando aqui a candidatura do Flávio Bolsonaro, em larga medida também, eu estou falando do Ronaldo Caiado. Essas candidaturas, elas têm uma amarração muito forte com o mercado financeiro, com o empresariado, com o agronegócio, e a visão dessas pessoas, todo mundo sabe, é a visão de quem manda no país, de quem, vamos dizer assim, é patrão. E a visão é basicamente: sou contra a escala 6x1 e isso vai quebrar o país. E é muito interessante porque eles precisam também defender os interesses, veja, eles se propõem a defender os interesses desse agrupamento por duas razões, né? Desses agrupamentos econômicos de mercado, esses candidatos, por duas razões. Primeiro, porque eles têm origem, pelo menos boa parte desse grupo, estou citando aqui o Caiado,
e o Zema, particularmente, têm origem nessa área, ou seja, são pessoas que são proprietários, são herdeiros, grandes herdeiros, né, que eu diria que vem desde as capitanias hereditárias no Brasil, principalmente no caso do Ronaldo Caiado, se a gente olhar a questão familiar. Então são pessoas que, do ponto de vista pessoal, também defendem isso. Defendem isso também contra a escala 6x1, porque eles são pessoas que também adotam um liberalismo numa versão que eu diria que é século XIX, né, que é uma versão que, no caso latino-americano e brasileiro, é uma versão cheia de contradições com relação à noção de liberdade e à noção de igualdade. Por quê? Porque esses caras, vou citar aqui o caso do Zema, quando ele diz que os trabalhadores deveriam negociar isso diretamente com o empregador. Então é uma coisa, no mínimo, interessante imaginar os empregados individualmente debatendo isso com os empregadores, se eles vão fazer escala 6x1 ou 5x2. Eu acho que aqui a gente pode até já concluir qual vai ser o resultado desse diálogo ou dessa negociação, Carol. E você tem também a questão do financiamento eleitoral. Esses candidatos à direita e extrema-direita, eles tendem a fazer uma defesa contrária à escala 6x1, porque eles, basicamente, eles precisam de um grande financiamento durante a campanha eleitoral. Por todas essas razões, o campo da direita e da extrema-direita tem muitas contradições na narrativa quando tenta falar contra a escala 6x1. É por essa razão que o Flávio Bolsonaro, até o presente momento, tem dificuldade ou não quer falar ou tocar nesse assunto de uma maneira tão direta. É por essa razão que você tem o Caiado e o Zema tomando uma posição contrária. E olha só que interessante, Carol. Quando eles tomam uma posição contrária, eles não falam que eles defendem ideologicamente um liberalismo, que eu estou chamando aqui um liberalismo quase do século XIX. Eles não estão aqui defendendo, dizendo que eles estão defendendo a família deles, ou a linhagem, a crivagem familiar, histórica, de herdeiros. Eles não estão dizendo que eles estão defendendo a questão do mercado, porque eles representam o mercado e a potência dos donos do capital. Não é isso que eles falam. Sabe o que eles falam? Eles falam, olha, vai prejudicar o próprio trabalhador. Olha que interessante, né? Isso é sintomático. Eles não são capazes de defender os próprios interesses, eles falam que isso é interesse do próprio trabalhador. Essa substituição de termos, essa inversão, me parece que denuncia tudo, Carol, que eles têm um grande problema de defender a racionalidade e a igualdade na sociedade brasileira, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares nessa conversa aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada, um ótimo dia, até terça. Ótimo dia, Carol, até terça-feira. Por aqui nós seguimos o nosso Liberdade de Opinião, agora com o nosso comentarista Hélio Beltrão, também chegando. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, nosso primeiro tema, caso Ramagem. Há pouco destacávamos, Hélio, que o Brasil adotou o princípio da reciprocidade e retirou as credenciais de um agente de imigração americano em resposta àquela ação do governo dos Estados Unidos contra um delegado da PF. Num vídeo publicado nas redes sociais, Lula elogiou a medida, cumprimentou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e disse esperar uma conversa com os Estados Unidos para a volta à normalidade. Hélio, a pergunta que o Liberdade de Opinião traz é: a adoção do princípio da reciprocidade foi um acerto do Brasil? Carol, eu mencionei aqui no feriado que o presidente Lula ele lançou uma estratégia perigosa de provocação ao Trump, com objetivo eleitoreiro. Então, o que a Polícia Federal fez ontem, cancelando as credenciais desse agente americano que atua na área de imigração no Brasil, não é reciprocidade, é revanche, é campanha eleitoral. Essa foi, Carol, a segunda grande vergonha internacional das autoridades brasileiras sobre o 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes ele foi incluído na lei Magnitsky porque ele burlou a lei americana, intimando os cidadãos americanos, intimando outros residentes nos Estados Unidos diretamente, sem coordenar absolutamente nada com as autoridades americanas. No caso de agora, esse delegado da Polícia Federal aparentemente fez o que não devia. Ele manipulou o sistema de imigração, ele tentou contornar o mecanismo formal de extradição, ele fez perseguição política dentro do território americano. Ué, se ele descumpriu assim a lei americana, é perfeitamente justo que ele tenha sido removido dos Estados Unidos. Já no caso do agente americano que teve as credenciais canceladas ontem pelo governo Lula, não teve crime algum dele, segundo a própria Polícia Federal falou. Aliás, Carol,
a Polícia Federal está com séria dificuldade de comunicação, porque o diretor Andrei Rodrigues disse ontem que o agente brasileiro estaria voltando para o Brasil por determinação sua, não por determinação dos Estados Unidos. Mas então, por que cancelar as credenciais de um agente americano? Por que a tal represália? Com relação à ramagem, essa provocação irresponsável do Lula ao Trump pode até facilitar o asilo político dele lá nos Estados Unidos. E aí pronto, a Polícia Federal não pega mais ele. E se ficar só nisso, pelo menos é só o governo Lula passando vergonha de novo. Mas tudo indica que o Lula está provocando de propósito, até conseguir alguma reação maior do governo americano. E aí ele quer usar o argumento do inimigo externo, né, para angariar apoio, tentar recuperar a popularidade dele. Na verdade, o Lula está fazendo igualzinho o que ele acusou o Eduardo Bolsonaro de fazer, ou seja, ele está buscando uma sanção ao Brasil. Mas se a resposta dos Estados Unidos for uma sanção econômica, vai acabar piorando a situação de todos os brasileiros. Então, Carol, é isso. Não é reciprocidade. É o Lula colocando o brasileiro em risco mais uma vez. Hélio, nosso segundo assunto é o possível acordo de delação premiada do ex-presidente do BRB. Essa possibilidade ganhou força com a troca do advogado de defesa de Paulo Henrique Costa. Ele que está preso desde a semana passada sob a suspeita de ter negociado propina de 146 milhões de reais para atuar a favor do Master no BRB. Vale lembrar, segundo a turma do Supremo julga até amanhã a manutenção da prisão do Paulo Henrique. O placar está em 2-0 para que ele continue detido. Hélio, diante do que apontam as investigações da Polícia Federal até aqui, qual seria o impacto de uma delação do ex-presidente do BRB? Carol, esse escândalo do BRB é um dos maiores casos de picaretagem envolvendo o banco estatal. E olha que foram muitos, teve Banespa, Banerj, Banestado. Então, uma delação desse ex-presidente do BRB pode sim ter um impacto grande. Vamos lá, o BRB tentou comprar o Master no fim de 2024, depois de todo mundo saber que o Master era tóxico. E depois de o próprio BRB, naquele mesmo ano de 2024, já ter pagado preço cheio por inúmeras carteiras podres do Master, que não valiam nada. Mesmo assim, o BRB queria comprar o Banco Master, só que o Banco Central negou na lata. Mas, de novo, naquele mesmo ano de 2024, esse Paulo Henrique Costa já tinha pagado mais de 15 bilhões de reais por carteiras do Master que, na verdade, não valiam coisa alguma. É claro que num negócio assim teve corrupção. Ninguém em sã consciência na gestão do BRB deixaria rolar tamanho escândalo. Mas a propina não é o único problema aí. E os bilhões, esses bilhões que evaporaram na compra dessas carteiras fraudulentas? E os bilhões que agora exigem uma injeção de dinheiro novo de 9 bilhões de reais no mínimo no BRB imediatamente? Isso também precisa ser investigado. O banco todo está comprometido. A área e o comitê de risco aprovaram essas operações, a área de crédito aprovou também, inclusive a ideia de comprar o Master. A diretoria aprovou, o comitê de auditoria se calou, o presidente do banco, que também era presidente do conselho, aprovou. Os demais conselheiros de administração, inclusive os independentes, aprovaram. Como é que diabos aprovaram tudo isso? Vamos lembrar, Carol, que o BRB é só um dos tentáculos do Vorcaro. Ele tem rolo com a Previdência do Rio de Janeiro, com a Previdência do Amapá, que é a terra do Alcolumbre, com a Previdência do Amazônias. No Poder Judiciário, ele fez negócio com o Toffoli, ele contratou o escritório da família do ministro Moraes, ele tem rolo com o congressista, por sinal, já vazaram informações sobre o Ciro Nogueira e sobre o Antônio Rueda, dois presidentes de partido, e ele teve com o Lula, algumas vezes levado pelo Manteiga. Então, eu acho que a delação do ex-presidente do BRB vai ser importante, mas é só uma parte do todo. O X da questão aqui é que não sejam delações filtradas pelas autoridades para proteger quem quer que seja, Carol. E por fim, Hélio, temos aqui como tema o fim da escala 6x1. Falávamos há pouco sobre a aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora o tema será discutido numa comissão especial por lá e já tem disputa pela relatoria e presidência do colegiado. Tem também, Hélio, uma outra disputa pelo protagonismo dessa pauta. Afinal, além das PECs, tem o projeto de lei do governo que foi enviado ao Congresso sobre o mesmo assunto. Afinal, Hélio, fim da escala 6x1 será tema decisivo na eleição?
Carol, nem de longe. Os temas decisivos nessa eleição vão ser, número 1, corrupção, 2, o endividamento do brasileiro, 3, segurança pública, 4, gastos públicos e, mais importante de todos, vai ser o tema da recuperação institucional do Supremo Tribunal Federal. Esses vão ser os temas da eleição. O tema da escala 6x1 está sendo conduzido de uma forma populista pelo governo e pelo Hugo Mota, que é uma espécie de assessor legislativo do Lula. São 2 ideias no Congresso. A primeira, reduzir a jornada para 36 horas, que é completamente absurda. A segunda, que é ruim também, é estabelecer jornada 5x2. É tabelamento por lei. É tirar a possibilidade de livre negociação em benefício mútuo entre empregado e empregador. Se o empregado quiser trabalhar mais para ganhar mais, está proibido se passar essa PEC. O efeito disso a gente sabe, é conhecido. Aumento da informalidade, aumento do desemprego justamente para os menos qualificados, aumento do preço de mercadorias, de preço de serviços, fechamento de pequenos negócios, principalmente nos estados mais pobres do Brasil. Só que tem uma outra ideia no Congresso, que é uma PEC espetacular do deputado Maurício Marcon, que dá ao empregado a escolha entre ficar com a jornada da CLT ou ele opta por um regime flexível baseado em número de horas trabalhadas. É genial. Essa PEC, na verdade, aposenta a escala 6x1, mas dando a opção em vez de proibir. Ontem o Caiado disse aqui na CNN que ele é favorável a essa ideia numa entrevista. É esse, sem dúvida, o melhor caminho, mas é claro que esse governo prefere populismo. Metade dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Muitos estabelecimentos abrem todo dia. É óbvio que todo mundo sai ganhando com contrato por hora trabalhada. Você diminuir na marretada as horas trabalhadas, na verdade é botar uma faca no pescoço do microempresário. O que vai acontecer? Ele tende a demitir o funcionário menos capacitado para compensar o aumento do custo que ele vai ter. Mas nada disso vai ter impacto na eleição, Carol. Vai ficar só o custo disso para o trabalhador, como foi no caso da informalidade crescente das empregadas domésticas quando mudaram a regra alguns anos atrás. Hélio Beltrão, nosso comentarista, trazendo aqui opinião para o Novo Dia. Hélio, muito obrigada. Até terça. Até terça-feira, Carol. Obrigado. Bom fim de semana. Lembrando, a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.